nesse vídeo eu vou estar falando com vocês sobre o Simple Past, esse assunto tão importante, tão difícil, mas se atente aos detalhes dele que você vai conseguir. So, let's learn, come with me. Falar sobre Simple Past. O que é o Simple Past? Então, Simple Past quer dizer passado simples. Simple Past quer dizer passado simples. Então, tudo que a gente vai falar aqui hoje está dentro do passado simples em inglês, ok? Então, gostava, ia, fazia, era, ok? Era não entra dentro, mas então todos os verbos no passado simples agora a gente vai ver como que é essa estrutura dentro do inglês. E o que representa a estrutura do passado simples em inglês? Eles não variam o verbo, então eles usam auxiliares, de forma geral, né, não varia o verbo, então eles usam auxiliares para indicar o tempo em que a frase está. E aí, para indicar que a frase está no passado simples, o auxiliar utilizado é o did, ou famoso did, ok? Toda vez que vocês verem o did, D-I-D, did, indica que essa frase está no passado simples. O único indicativo que a frase está no passado simples é o did? Não. Tem outras formas, vocês vão ver hoje comigo, mas o did é um certeiro, você vê ele, a frase está no passado simples. Então vamos lá, como é que a gente estrutura esse passado simples? Como é que funciona isso? Como é gramática, a gente sempre leva mais para estrutura em si mesmo. Então, as perguntas, elas começam com o did. Então, a pergunta no passado com simples começa com did. Então, se eu quiser saber se você correu ontem, então vai começar did you run yesterday. Então percebam que no did you run yesterday eu conseguiria traduzir a frase a partir do you. Você run, correr, e yesterday, ontem. E o did só serve para indicar que o verbo run ou to run está no passado simples, que é correu. Então, did you run yesterday? Você correu ontem? E aí a gente tem as respostas simples ou respostas curtas. Como são as respostas curtas? Yes, I did, que aí corresponde a sim, eu corri. Ou no, I didn't. Yes, I did. No, I didn't. E temos as respostas longas, que é no, I didn't run yesterday. Então, no, I didn't. Está vendo? Vem o no primeiro, depois o did com not. I did not. I, sujeito, depois did not. Depois o verbo restante da frase. Run yesterday. Ou yes, I ran yesterday. Então, perceba que na pergunta ela começa com auxiliar de tempo, como nos outros casos do inglês. Depois vem o sujeito, depois vem o restante da frase. Resposta afirmativa, negativa. Primeiro vem o sujeito, depois o auxiliar de tempo, que no caso é o did, depois o not, depois o restante da frase. Nas afirmativas vem o sujeito, depois já vem o verbo, só que esse verbo vem alterado. Então, o verbo to run passa a ser run, que é correr no passado. Então, como que se altera esse verbo? Então, o verbo no passado simples, essa é a maior dificuldade, ele só é alterado nas frases afirmativas ou nas afirmações, textos afirmativos ou coisas ou tópicos dentro desse assunto. Então, vamos lá. I run quando eu falo I run yesterday, eu alterei o verbo e essa alteração indica passado simples. Mas como que acontece essa alteração? Então, tem algumas regrinhas, eu resumi elas em 3. Então, de forma geral, a gente acrescenta de ou ed no final desse verbo. Então, de maneira geral, acrescenta-se de ou ed ao final desse verbo. O que vai dizer se é de ou ed? Terminou com e, acrescenta só de, nos outros casos, acrescenta ed. Tem também um caso, esse entra na norma, eu nem costumo anotar, mas são as palavras que terminam com CVC, que são consoante
vogal, consoante, consoante, vogal, consoante. Essas palavras que terminam com consoante, vogal, consoante e a última sílaba é tônica, a última sílaba é a sílaba forte, elas dobram a última consoante e seguem as regrinhas de D, ED ou IED. Dependendo de como ela terminar, geralmente recebe ED, ok? Segunda regra, que eu sempre falo, palavras terminadas em Y, como o caso do verbo to study, e antes desse Y tem uma consoante. Então, study termina com Y, antes tem o D, que é uma consoante. Então, palavras terminadas em Y precedidas de consoante, a regra é, você tira o Y e coloca IED. Então, study passa a ser studied, com IED no final, retira-se o Y e coloca IED. Temos muitos outros casos dentro dessa regra. A terceira regra é os que não tem regra. Eu costumo até brincar, são os mais complicados. É tanto que praticamente todo livro de inglês que você pega para estudar, ele tem uma listinha de verbos auxiliares no final. Verbos no passado simples, irregulares, desculpa, não auxiliares, de verbos irregulares, para te mostrar como que esses verbos variam. Por quê? Porque eles variam de um modo indefinido, eles não têm um jeito certo, um padrão de variação. Os irregulares, o próprio nome já diz, ele é irregular. Tem uns que no passado nem mudam, tem outros que já mudam bastante. Por exemplo, o verbo to have passa a ser had, to go passa a ser went, to take passa a ser took, to get passa a ser got, to wake up passa a ser woke up. Então, como que a gente aprende esses verbos? Eles são vocabulário diretamente, então não tem muito macete para você pegar eles não. O segredo é a repetição mesmo. Então você pode fazer casos de memorização, treinar eles de uma maneira direta, mas eu acho que o melhor é realmente colocando em exemplos, montando textos no passado, treinando essa palavra, ela é regular ou não é? E sabendo principalmente esses básicos que eu comentei aqui, que é o verbo have, o verbo go, o verbo take, o verbo get, e por aí vai. Tem uns outros também que são muito vistos, muito usados, e eles a gente tem que realmente saber de cor. Então, só retomando as regrinhas para a gente não esquecer sobre o Simple Past, que é um assunto simples, mas complexo ao mesmo tempo. A primeira regra, ou a regra geral, é acrescentar D ou ED no final do verbo. Então, geralmente palavras terminadas em E, acrescento só D, outras letras, ED. Segunda regra, lembrando que quando termina em consoante, vogal, consoante, e a última sílaba é a sílaba mais forte. Separação em sílaba em inglês é algo bem complexo, então eu não vou entrar nisso agora. Mas, e a última sílaba é a tônica, é a mais forte. Você dobra a última consoante e acrescenta ED. No caso das palavras terminadas em Y, como o verbo to study, e antes do Y tem uma consoante, essa palavra perde o Y e no lugar do Y coloca-se IED. IED. Além do caso do IED, nós temos os irregulares. A diferença maior do Simple Past para o Simple Present com relação aos irregulares é que no Simple Present quase não tem, e no Simple Past, que é o passado simples que a gente está vendo hoje, é o que mais tem muito verbo irregular. Então a lista de irregulares é uma lista grande. Eu me lembro que quando eu estudava inglês eu tinha um livrinho, era como se fosse um pequeno dicionário, de um folheto, né? Só com uma lista de verbos irregulares para ajudar nos estudos, porque eles a gente vai consultando até que eles ficam automáticos para vocês. Então, o Simple Past ele é isso. O complicado é a partir dos verbos irregulares encontrá-los, mas tem que saber que todas essas regrinhas que a gente falou aqui, essas 3 regras, para simplificar, elas são apenas nos casos afirmativos, tanto respostas afirmativas quanto textos afirmativos, afirmações em si. No caso das interrogativas e negativas, o did aparece. Então, se tem o did na frase, o verbo volta à sua forma original, ok? Então, atentos a isso, atentos a estar na afirmativa ou se não está, atentos se tem o did. Passou disso, verbos irregulares, peguem pesado no estudo dos verbos irregulares. Qualquer dúvida podem me mandar aqui no WhatsApp mesmo, no Instagram, no Instagram mesmo, no direct. Quem tiver no YouTube pode me mandar aqui nos comentários, colocar aqui nos comentários, que depois eu vejo, vou esclarecendo, ou nas caixinhas de perguntas que eu sempre coloco no meu perfil do Instagram. Então, deixe seu like aí. Have a nice day, have an excellent day.
bye bye for you, ok?